Ele era um dos nomes mais conhecidos do Brasil. Mas o que aconteceu naquela curva em Imola mudou para sempre a história do automobilismo mundial. Ayrton Senna da Silva nasceu no dia 21 de março de 1960, em São Paulo, no bairro de Santana. Filho de Milton da Silva e Neide Senna, ele cresceu em uma família de classe média alta que sempre incentivou seus sonhos. Desde muito pequeno, Ayrton demonstrava uma fascinação por velocidade e máquinas. Aos 4 anos, ganhou seu primeiro kart, um presente que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Ele passava horas pilotando no sítio da família em Tatuí, no interior de São Paulo, desenvolvendo habilidades que poucos conseguiam compreender naquela idade. Ayrton não era apenas rápido, era preciso, calculista, tinha uma percepção espacial extraordinária. Ele sentia o kart como uma extensão de seu próprio corpo, entendia cada vibração, cada limite, cada possibilidade. Seus pais logo perceberam que aquilo não era apenas uma brincadeira de criança. Era um talento genuíno que merecia ser cultivado. Aos 13 anos, Ayrton começou a competir oficialmente no kart. Ele vencia praticamente todas as corridas que disputava, dominando completamente a categoria. Sua técnica era impecável, sua determinação era assustadora. Ele estudava cada pista, cada curva, cada adversário com uma dedicação que beirava a obsessão. Ayrton não aceitava ser segundo. Não aceitava erros, não aceitava nada menos que a perfeição. Essa mentalidade o levou a conquistar múltiplos títulos brasileiros de kart ao longo dos anos 70. Mas Ayrton sabia que o Brasil era pequeno demais para seus sonhos. Ele queria competir na Europa, queria chegar à Fórmula 1, queria se tornar campeão mundial. Para isso, precisaria deixar o conforto de sua casa, sua família, sua namorada Lilian e partir para um continente desconhecido onde não tinha garantias de nada. Em 1981, com 21 anos, Ayrton mudou-se para a Inglaterra. Ele foi competir na Fórmula Ford, categoria de base do automobilismo europeu. A adaptação foi difícil. O clima era hostil, a comida era diferente, a língua era uma barreira e a saudade de casa era constante. Mas Ayrton não deixou nada disso atrapalhar seu foco. Ele venceu a maioria das corridas que disputou naquela temporada, conquistando o campeonato de forma dominante. No ano seguinte, subiu para a Fórmula Ford 2000 e novamente foi campeão de maneira avassaladora. Em 1983, competiu na Fórmula 3 britânica, considerada a categoria mais competitiva do mundo. Enfrentou pilotos talentosíssimos, incluindo Martin Brundle, que se tornaria um de seus maiores rivais. A temporada foi uma batalha intensa, com vitórias alternadas, mas Ayrton prevaleceu, conquistando o título e chamando definitivamente a atenção das equipes de Fórmula 1. Em 1984, Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 pela modesta equipe Toleman. Logo em sua segunda corrida, no GP de Mônaco disputado sob chuva torrencial, ele mostrou ao mundo do que era capaz. Largando de uma posição distante da pole, Ayrton foi ultrapassando competidor após competidor, com uma maestria impressionante nas condições molhadas. Ele alcançou o líder Alain Prost e estava prestes a ultrapassá-lo, quando a corrida foi interrompida por bandeira vermelha. Ayrton terminou em segundo lugar, mas sua performance foi tão espetacular que todos perceberam que um talento especial havia chegado à categoria máxima do automobilismo. No ano seguinte, mudou para a equipe Lotus, onde conquistou suas primeiras vitórias e se estabeleceu como um dos pilotos mais rápidos do grid. Sua habilidade na chuva era lendária. Ele enxergava onde outros não viam, pilotava onde outros não ousavam. Em 1988, Ayrton chegou à equipe McLaren, formando uma das duplas mais icônicas da história da Fórmula 1 ao lado de Alain Prost.
Já em sua primeira temporada com a equipe, conquistou seu primeiro título mundial. A disputa com Prost, seu companheiro de equipe, foi intensa, mas Ayrton prevaleceu com 8 vitórias ao longo do ano. Em 1989, a rivalidade entre os dois atingiu seu ápice. A temporada foi marcada por disputas acirradas na pista e fora dela, culminando no famoso incidente no GP do Japão, onde Prost fechou Ayrton na chicane, tirando ambos da corrida e garantindo o título para o francês. A tensão entre eles se tornou pública, com acusações mútuas e uma animosidade que dividia a opinião dos fãs. Mas Ayrton não se deixou abalar por muito tempo. Em 1990, Ayrton conquistou seu segundo título mundial, novamente em circunstâncias polêmicas. No GP do Japão, ele e Prost, agora pilotando pela Ferrari, se tocaram logo na primeira curva, resultando no abandono de ambos. Como Ayrton tinha mais pontos ao longo da temporada, o incidente lhe garantiu o campeonato. Foi uma vitória controversa, mas legítima aos olhos do regulamento. Em 1991, Ayrton conquistou seu terceiro e último título mundial, dominando a temporada com uma performance sublime. Ele venceu corridas importantes e se consolidou definitivamente como um dos maiores pilotos de todos os tempos. Sua vitória em Interlagos naquele ano, no GP do Brasil, ficou marcada na história. Ayrton venceu mesmo com a caixa de câmbio travada nas últimas marchas, pilotando com dores insuportáveis nos últimos quilômetros, mas recusando-se a desistir diante de seu povo. Ayrton Senna era mais que um piloto rápido, era um ser humano complexo e profundo. Ele tinha uma ligação espiritual intensa com a pilotagem. Acreditava que Deus o guiava nas pistas. Era profundamente religioso, carregava sempre uma Bíblia consigo e não escondia sua fé em entrevistas e conversas. Mas, ao mesmo tempo, era extremamente competitivo, quase impiedoso quando estava dentro do carro. Ele lutava com todas as forças pelo que acreditava ser certo, não aceitava injustiças, questionava decisões da FIA quando achava necessário. Fora das pistas, era tímido, reservado, mas tinha um senso de responsabilidade social enorme. Ayrton contribuía silenciosamente para diversas causas no Brasil. Ajudava crianças carentes, doava parte significativa de sua fortuna para projetos sociais, mas não fazia alarde disso. Ele acreditava que quem tinha recebido muito deveria retribuir. Em 1993, a McLaren perdeu competitividade. Ayrton conseguiu vitórias naquela temporada, mas não tinha mais um carro capaz de brigar consistentemente pelo campeonato. Ele ficou frustrado, sabia que seu talento estava sendo desperdiçado em uma máquina inferior. Para 1994, assinou com a Williams, a equipe dominante do momento. Finalmente teria um carro vencedor novamente, poderia lutar por seu quarto título mundial. Mas a temporada começou mal. No GP do Brasil, abandonou após um acidente. No GP do Pacífico, no Japão, abandonou novamente. Ayrton estava visivelmente preocupado com a segurança dos carros daquela temporada. No treino de sexta-feira em Imola, o jovem piloto Rubens Barrichello sofreu um acidente grave. No sábado, durante o treino classificatório, o austríaco Roland Ratzenberger morreu ao bater violentamente seu carro contra o muro de proteção. Ayrton ficou profundamente abalado. Era a primeira morte na Fórmula 1 em mais de uma década. Ele visitou o local do acidente, ficou em silêncio por longos minutos. Demonstrava sinais claros de preocupação e tristeza. No domingo, 1º de maio de 1994, aconteceria o GP de San Marino em Imola. Ayrton largou da pole position ao lado de Michael Schumacher. Logo na largada, houve um acidente grave envolvendo outros carros, e o safety car entrou na pista. Após algumas voltas, a corrida foi reiniciada.
Ayrton liderava, seguido de perto por Schumacher. Na sétima volta, ao entrar na curva Tamburello a alta velocidade, o carro de Ayrton seguiu reto, sem fazer a curva, e colidiu violentamente contra o muro de proteção de concreto. O impacto foi brutal, a uma velocidade estimada em mais de 200 km por hora. A corrida foi imediatamente interrompida. Equipes médicas correram para o local. Ayrton estava inconsciente no cockpit com ferimentos graves na cabeça. Ele foi retirado da máquina com extremo cuidado e levado de helicóptero para o Hospital Maggiore em Bolonha. Os médicos trabalharam por horas tentando salvá-lo, mas os ferimentos eram severos demais. Às 18h40 daquele domingo, horário local, Ayrton Senna da Silva foi declarado morto. Ele tinha apenas 34 anos. A notícia se espalhou pelo mundo como uma onda de choque. No Brasil, foi decretado luto oficial de 3 dias. Milhões de pessoas não conseguiam acreditar que o maior ídolo do país havia partido tão repentinamente. A televisão brasileira interrompeu toda a sua programação, transmitindo boletins ininterruptos sobre a tragédia. Pessoas choravam nas ruas, em suas casas, nos bares, em todos os lugares. O país inteiro parou. O corpo de Ayrton foi trazido de volta ao Brasil em avião da Força Aérea Brasileira. Seu caixão passou pelas ruas de São Paulo em cortejo fúnebre que reuniu milhões de pessoas. Nunca se viu tanta gente nas ruas da cidade, todos querendo se despedir de seu herói. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo e estimativas indicam que cerca de 250 mil pessoas passaram pelo local ao longo de 2 dias para prestar suas últimas homenagens. Filas quilométricas se formaram, com pessoas esperando horas sob sol e chuva apenas para se despedir. O sepultamento ocorreu no cemitério do Morumbi, em cerimônia reservada à família e amigos próximos, mas milhares acompanharam do lado de fora. As investigações sobre o acidente revelaram que uma falha na coluna de direção do carro pode ter causado a perda de controle. Perícias técnicas foram realizadas. Processos judiciais se estenderam por anos envolvendo a equipe Williams e organizadores da corrida, mas nenhuma conclusão definitiva foi alcançada de forma unânime. O que ficou claro foi que a Fórmula 1 daquela época não era tão segura quanto deveria ser. A morte de Ayrton, junto com a de Ratzenberger no mesmo fim de semana, forçou a categoria a repensar completamente suas medidas de segurança. Mudanças drásticas foram implementadas nos meses e anos seguintes, melhorando cockpits, barreiras de proteção, capacetes, estruturas dos carros, design dos circuitos. Novas regulamentações técnicas foram criadas, testes de impacto se tornaram mais rigorosos e a segurança passou a ser prioridade absoluta. Muitas vidas foram salvas graças a essas mudanças que vieram tarde demais para Ayrton, mas há tempo para gerações futuras de pilotos. O legado de Ayrton Senna transcende completamente o automobilismo. Ele se tornou um símbolo de excelência, dedicação, superação e orgulho nacional. Suas 41 vitórias, 65 pole positions e 3 títulos mundiais contam apenas parte da história. O que realmente marca seu legado é o impacto que causou em milhões de pessoas. Ayrton inspirou gerações a perseguir seus sonhos com determinação absoluta, a não aceitar limitações, a buscar sempre a perfeição em tudo o que fazem. O Instituto Ayrton Senna, fundado por sua irmã Viviane logo após sua morte, já beneficiou milhões de crianças e jovens no Brasil através de programas educacionais voltados para a educação pública de qualidade. A organização se tornou referência em políticas públicas educacionais e continua ativa até hoje, perpetuando os valores que Ayrton defendia. Documentários sobre sua vida continuam emocionando pessoas décadas depois de sua partida.
O filme Senna, lançado em 2010, foi aclamado mundialmente e apresentou sua história para uma nova geração que não teve a chance de vê-lo competir. Sua história é contada e recontada, mostrando não apenas o piloto genial, mas o homem de fé, o brasileiro orgulhoso de suas raízes, o ser humano que usou sua plataforma para fazer diferença na vida de pessoas menos favorecidas. Pilotos do mundo inteiro, incluindo os campeões atuais como Lewis Hamilton e Max Verstappen, citam Ayrton como inspiração e referência máxima. Ele elevou o automobilismo brasileiro a um patamar que jamais seria alcançado sem sua contribuição, abrindo portas para que outros brasileiros também chegassem à Fórmula 1. Estátuas foram erguidas em sua homenagem em diversas cidades brasileiras. O Autódromo de Interlagos, onde conquistou algumas de suas vitórias mais emocionantes, hoje leva oficialmente seu nome. Ruas, avenidas, escolas, espaços públicos em todo o país foram batizados com seu nome. Murais gigantescos com sua imagem adornam prédios em São Paulo e outras capitais. A cada aniversário de sua morte, fãs se reúnem para homenageá-lo, depositando flores, cantando o hino nacional, relembrando suas conquistas. Sua memória permanece viva não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, especialmente em países onde o automobilismo é paixão nacional. Ayrton Senna partiu há 3 décadas, mas permanece vivo na memória coletiva de uma nação inteira e de milhões de fãs ao redor do mundo. Ele é um exemplo eterno de que limites existem apenas para serem superados, de que talento sem trabalho árduo é desperdício, e de que verdadeira grandeza se mede não apenas por vitórias e troféus, mas pelo impacto positivo e duradouro que deixamos no mundo e na vida das pessoas. Sua lenda cresce a cada ano, sua influência se expande para além do esporte e seu nome se tornou sinônimo de excelência, paixão e determinação. Ayrton Senna não foi apenas o maior piloto brasileiro de todos os tempos. Foi um ícone cultural, um herói nacional, uma inspiração eterna que continua motivando milhões a acreditar que sonhos impossíveis podem se tornar realidade através de dedicação, fé e trabalho incansável.